Atos 5, verso 28. Apenas a parte dele, o versículo 28. Todos encontraram? Vamos ler. 1, 2, 3. Glorioso Deus e Pai, seja o teu nome mais uma vez glorificado neste santuário, tua igreja abençoada, o adversário sempre envergonhado, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém! Queridos, essa declaração que está nesse texto, ela foi escrita por Lucas, mas não veio dos seus lábios esta palavra. Tampouco não foi Paulo, nem Pedro, nenhum dos apóstolos, nem mesmo Jesus que falou isso. Quem falou isso foi o conselho dos anciãos que constituíam o Sinédrio, que era um tribunal político-religioso sob a anuência de Roma, que tratava dessas questões ali em Israel. Nessa época, Roma dominava o mundo, politicamente falando, e Israel era província, no termo bem apropriado, por assim dizer, de Roma. E eles não interferiam diretamente nos costumes e nas tradições dos judeus. Deixaram a cargo do Sinédrio, dando a eles certa limitação de força e poder para assim proceder. Quando Jesus surge no cenário de Israel pregando o Evangelho, tornou-se uma ameaça para o sistema religioso de Israel. Porque sempre que Jesus está em evidência, sempre que ele aparece, sempre que o seu nome é propagado e o seu poder se manifesta, ele se torna uma ameaça, não só para o inferno, mas para qualquer sistema religioso. Porque o sistema religioso, ele engessa, ele trava, ele retrocede, ele aliena as pessoas, ele torna as pessoas adeptas, servas e fiéis a um sistema e não a Deus. E isso não condiz com a palavra de Deus, nem a proposta de Cristo, nem do Evangelho. Então ele vai se tornar uma ameaça a ponto das autoridades religiosas se reunirem e procurarem tratar de todas as formas desse problema, levando Jesus a julgamento, e você sabe, a crucificação. Quando Jesus é morto e todas as precauções foram tomadas acerca da sua mensagem, que ele dizia e se cumpriu, que a sua mensagem não morreria, e ele mesmo entregaria a sua vida e ressuscitaria. As medidas foram tomadas, e dentre elas, que o sepulcro fosse não só fechado, mas lacrado. Qual é a diferença, pastor, de fechado e lacrado? Fechar é colocar sobre ele a porta ou a tampa, lacrar é colocar selo sobre ele, para impedir ser violado por qualquer pessoa, de qualquer parte, nação da terra, de qualquer patente e autoridade, seja política, religiosa, civil, não podia violar o sepulcro que estava lacrado. Mas tudo aquilo obedecia a um propósito de Deus, porque nenhum homem de nenhuma autoridade ou segmento social teria poder de fazer na obra da ressurreição o que os anjos de Deus fizeram. Então não seria obra de homens remover a pedra do sepulcro, seria obra de Deus quando enviou anjos do céu e a pedra foi removida. Existem coisas que o homem faz e acha que está no controle da situação, mas quando ele pensa que está no controle da situação, está só cumprindo uma determinação de Deus. Quando ele pensa que fechou uma porta, Deus está usando e permitindo, mesmo sem ele entender, que a porta seja fechada para que Deus possa abrir esta porta que está fechada.
quando eles pensavam, imaginavam que tinham controle, autoridade, comando sobre o sepulcro, colocando ainda 2 guardas para guardar a entrada do sepulcro, anjos de Deus vieram e a pedra foi removida e os soldados foram envergonhados e ofuscados com a glória de Deus que estava ali, e o sepulcro foi aberto. Mas ao fechar eles o sepulcro, pensavam eles: ninguém jamais vai tocar aqui, nem violar, nem mexer, principalmente porque o selo que está aqui é imperial, é o selo de Roma, e quem tocar nesse sepulcro vai arrumar bronca com o imperador. Não eram homens que iam remover a pedra, nem tratar daquela questão, era Deus que envia ou enviaria a resposta e a solução do céu. Tudo tem um tempo determinado, e esse tempo não durou nem 3 dias, porque em 3 dias é uma expressão que não determina o total de 3 dias, 72 horas, em 3 dias. Então, um pedaço de uma sexta-feira, no final da sexta, senhoras e senhores, o sábado, e um pedaço do domingo, foi o tempo suficiente quando se cumpriu os anais das Escrituras Sagradas, e o anjo desce do céu, e a pedra é removida, e Jesus ressuscita. E quando os fariseus e saduceus escribas pensavam que seria o fim tendo Jesus morto, começaram a ouvir testemunhos, não apenas boatos, mas testemunhos de que ele estava vivo, que ele ressuscitou. Pastor, qual é a diferença entre boato e testemunho? O boato, ele pode ser algo que se diga ou alguém diz, que não tem o responsável por quem diz, não assume a responsabilidade quem diz, e não tem a prova daquilo que está falando. Isso é boato. Traduzindo uma linguagem mais popular, é uma fake news. Não aparece quem diz, não assume a responsabilidade e nem tem as provas. Só que testemunho é outra coisa diferente. Testemunho dá a quem fala o direito de falar, mas provando, ouvindo. Então começaram a ouvir testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Dentre os testemunhos estava Maria de Madalena ou de Magdala, que foi ao sepulcro e viu o sepulcro aberto e teve um encontro poderoso com Jesus, recebeu a mensagem da ressurreição para levar a sua igreja. Também havia os discípulos que foram no caminho de Emaús, mas ao se encontrar com Jesus deram meia volta mesmo durante a noite e voltaram para Jerusalém, de onde nunca devia ter saído, porque a promessa da ressurreição era em Jerusalém, e o plano redentivo e a continuidade desse plano com a igreja seria em Jerusalém. Tanto é que Jesus disse: ficai em, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles, por causa da incredulidade na ressurreição de Jesus, foram para Emaús. Mas Jesus teve um encontro com eles, vocês sabem, e eles retornaram na mesma noite, depois da ceia, para Jerusalém, para dizer aos demais que encontraram Jesus no caminho e não iam mais ficar em Emaús. O destino era Jerusalém. Havia o testemunho dos discípulos, dos apóstolos, que viram Jesus entrar no cenáculo, mesmo com portas e janelas fechadas. Jesus se apresentou. E para tirar dúvida, quando alguém pensou que era um fantasma, ele disse: coloca o dedo aqui, Tomé, os meus cravos nas mãos, nos pés. Se quiser uma cortesia, eu deixo colocar no lado também. Sou eu mesmo que está falando contigo. Então esses testemunhos começaram a encher Jerusalém dessa mensagem poderosa, maravilhosa, que é a mensagem do Evangelho. Encontra a porta fechada, mas ela se abre quando o Evangelho chega. Barreiras saem do meio onde o Evangelho chega. Muralhas caem onde o Evangelho chega. Inimizade vai embora onde o Evangelho chega. Macumbaria dá de ré para o inferno onde o Evangelho chega. Vaso do diabo e pai de chiqueiro que acha que manda e pode invocar demônio, também se dobra e reconhece que ele é Deus onde o Evangelho chega. Família destruída é restaurada onde o Evangelho chega. Coração vazio se enche de Deus onde o Evangelho chega.
cidade considerada idólatra ou amaldiçoada, que é fruto de uma consagração a entidades, onde o Evangelho chega, ela muda a história, quebra paradigmas, coloca o reino das trevas para recuar e a glória de Deus se manifesta ali. Então esse poder começou a invadir Jerusalém à medida que a mensagem da ressurreição de Jesus era pregada. Os apóstolos receberam essa autoridade, eles não se calaram. E você percebe que o crescimento da igreja está associado ao testemunho da igreja, à pregação do Evangelho. Quanto mais a igreja pregava e orava, mais ela crescia. Quanto mais ela pregava e orava e pregava, mais ela crescia. Quanto mais ela dava testemunho. E a proposta do Evangelho, que está lá em Atos 1:8, é que era tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e os confins da terra. Esse tanto em, vocês sabem, em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Jesus não queria uma igreja apenas em Jerusalém. Ele queria também na Judéia, queria também em Samaria, queria também até os confins da terra. Mas escute bem, ele queria uma igreja em cada lugar. Mas não era uma igreja individual, era uma igreja coletiva. Tem gente confundindo essa proposta do Evangelho. A igreja, ela deve estar em todos os lugares, mas ela é coletiva. Por isso a expressão é tanto em. Não importa a distância geográfica. A única coisa que dividia a igreja apostólica era a geografia. Quem estava em Jerusalém, quem estava na região Judéia, Samaria, nas outras regiões e até fora de Israel, mas era a mesma igreja, porque o coração do povo e a alma era um, o sentimento era um, a fé era a mesma. Havia um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só crença, um só testemunho, uma só posição. O templo podia ser diferente, mas a igreja era a mesma. Nenhum crente da igreja apostólica abria a boca para dizer: eu sou dessa igreja e não quero saber daquela outra lá. Não, fazia parte da mesma igreja, porque servia o mesmo Jesus que estava em Jerusalém, estava em Judéia, Samaria, e onde tinha uma igreja. Quando chegou em Antioquia da Síria, Jesus estava lá pelo poder do seu Espírito também. Nós temos que ter cuidado, irmão, para que as distâncias ou a diferença geográfica não traga para você a divisão do corpo de Cristo. A igreja que estava lá na Síria falava o mesmo idioma do Evangelho da igreja em Jerusalém. Tem igreja que está a uma distância de 1 quilômetro para outra, que já acha que pode, que é diferente, mas não é assim. Isso não é Evangelho, não é reino de Deus. A igreja de Jesus é coletiva. É um corpo. E esse corpo, nem o diabo divide ele, porque é o corpo de Jesus Cristo, que ele consagrou lá na cruz do Calvário com seu sangue derramado. Deus não tolera nem aceita qualquer sentimento ou ação de divisão, porque sentimento e ação de divisão é proposta de destruir o corpo de Cristo. E há uma determinação do céu, há um veredito que Deus falou: quem quiser destruir o corpo de Cristo, Deus o destruirá. É por isso que tem gente que o ministério está se acabando, o chamado está indo por ralo abaixo, porque acha que pode dividir a igreja, que pode fracionar a igreja. Jesus não morreu por uma igreja dividida, nem ressuscitou para ter uma igreja despedaçada. Morreu por uma igreja unida, ressuscitou para levar o corpo, uma igreja santa, indivisível, para morar no céu. Essa é a igreja que eu fui chamado, quem foi chamado nela, e é nela que eu vou permanecer até a hora do arrebatamento. Mas escute bem, se você puder, preste bem atenção. A igreja começa a crescer, então você vai ver 3.000 almas, daqui a pouco mais 2.000, daqui a pouco Lucas não faz nem o registro literal de números. Ele diz: grande parte obedecia a fé. Quando você chega em Atos 2:47, diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo dia Jesus estava lá. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: em toda parte se ouve falar da vossa fé. Ou seja, a igreja estava pregando
em todos os lugares. Evangelizando, levando a mensagem em todos os lugares. O texto que eu li é o testemunho do Conselho dos Anciãos de que a igreja encheu, diga comigo, encheu Jerusalém. A mensagem do Evangelho. A igreja apostólica encheu. Aqui não é um marketing. Não é um líder de igreja marqueteiro que está fazendo propaganda. Aqui são os inimigos que estão dizendo. A igreja evangélica apostólica, ela encheu Jerusalém. Onde tem uma rua de Jerusalém, está se ouvindo falar desse Jesus de Nazaré. Onde tem uma casa, pode chegar lá o censo do IBGE e vai perguntar que já ouviram falar de Jesus. Encheram Jerusalém da mensagem do Evangelho. A igreja apostólica aqui é uma igreja de impacto, porque o testemunho da igreja é vibrante, é poderoso, é atuante, é de impacto. Não é aquele que recua, é aquele que avança. Não é aquele que se intimida, é aquele que se insurge e se ergue contra as fortalezas do adversário. Não é um testemunho que se acanha, que se acomoda e se acovarda. É um testemunho ousado, forte, poderoso e corajoso. Quando a igreja percebia que estava faltando autoridade, ela ia para a fonte. Qual era a fonte, pastor? A oração, que é fonte de poder e de autoridade vinda do céu. Ela ia buscar poder do alto, irmão. O diabo começa a usar suas ferramentas, porque sempre que a igreja começa a gerar impacto, quando você começa a ter poder de influência, o diabo vai usar suas ferramentas. Ele usa tudo que ele pode. Ele vai usar até o poder público. Ele vai usar o poder religioso para tentar barrar e frear a igreja. E começa a prender crente, prender líder de igreja. E aguente que eu preciso entregar. Começa a prender liderança de igreja. Começa a prender apóstolo. Mas por que prender os apóstolos, pastor? Ele estava recebendo propina do governo. Estava fazendo protesto político. E hoje tem liderança que se diz de Deus, evangélica, está sendo presa também. E julgado e processado, mas não é porque está com a Bíblia na mão pregando o evangelho. Não é porque está na igreja orando, clamando a Deus. Não é porque está nas ruas ganhando alma para Jesus. Pastor, eu vou ficar calado. Pode ficar, deixa que eu falo aqui. Tem problema não. Sendo preso e julgado, escandalizando o nome do evangelho, porque recebe propina, porque faz arruaça, porque ao invés de levantar a bandeira do evangelho, levanta uma bandeira de uma facção, de uma agremiação política. A coisa está diferente, não está, irmão? Não é para dizer amém, diga amém. Os apóstolos aqui foram presos porque estavam fazendo a obra de Deus, falando de Jesus. Só tinha um nome na boca deles, era Jesus. Só tinha uma mensagem que eles defendiam, era Jesus. Só tinha uma posição que eles lutavam, era o reino de Deus na terra, era a igreja, era o evangelho. Foram presos. Você vai perceber que a prisão ela vem até como fruto de milagres. E dentre eles, no capítulo 3, o coxo à porta formosa, ele é convidado a se levantar, estando paralítico. E ele se levanta. E não só fica de pé, ele caminha. E não só caminha, ele salta. E não só salta, ele entra no templo. Não só entra no templo, ele vai glorificar Deus dentro do templo. Diga por quê? Não adianta estar no templo se não tiver no templo para adorar a Deus. Eu tenho certeza que quem está aqui essa noite recebeu pelo menos uma bênção e uma dádiva de Deus na vida. Pelo menos uma recebeu, já é um motivo suficiente para quando entrar no templo, fazendo o templo santuário de adoração a Deus.
religioso, mas Jesus está rompendo os grilhões da religiosidade e mostrando que é reino de Deus. Até dentro do templo, Jesus está mostrando o poder do Evangelho e o que é reino de Deus, até dentro do templo. Diga comigo, aqui não precisa, porque eu sei que este lugar é santuário de Deus e eu vim para adorar. Não precisa, mas tem lugar aí que Deus está fazendo isso. Tem lugar aí que faz tempo que não recebe a visitação de Deus, um avivamento, e Deus está levantando alguém na graça da unção e no poder para fazer a diferença, quebrar a liturgia, mudar paradigma, deixar a gente com o cabelo em pé. Mas é o poder de Deus que tem que se mover na terra e tem que começar no meio do povo que tem a marca do Pentecoste. Mas escute bem. Eles foram presos por causa do milagre, levados a julgamento e ameaçados, e foram mandados embora, porque o conselho perdia o povo, que o povo invadisse lá e tirasse ele de lá. Mas preste atenção, a ameaça era: vão para casa, acaba com isso, não fale mais desse nome. Você vai ver reiteradamente o conselho preocupado com o nome de Jesus. Escute, o nome de Jesus era um nome comum. É Josué do hebraico, tinha muito Josué naquela época. Desde os primórdios da história de Israel, que tem Josué. Jesus era o grego, é um nome comum. Mas por que estavam tão preocupados em se falar do nome de Jesus? Porque por várias vezes a ordem era: não fale mais desse nome, não pregue mais desse nome, não divulgue mais esse nome, não converse mais sobre esse nome. Diga por quê? Porque quando é mencionado o nome de Jesus, quando é falado o nome de Jesus, quando é propagado o nome de Jesus, quando é ensinado o nome de Jesus, quando é divulgado o nome de Jesus, quando se reúne em nome de Jesus, quando se canta para a glória do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus e do dono do nome se manifesta. E o poder deste nome é poder sobre o inferno. Por que é que o conselho estava tão preocupado com o nome de Jesus, pastor? Porque o diabo sabe que quando o nome de Jesus é falado, propagado, pregado e ensinado, ele tem que correr, ele tem que marchar de ré, ele tem que bater retirada. Quando o nome de Jesus é propagado, o céu se abre, a glória desce, o demônio vai embora, a enfermidade desaparece, porque há poder no nome de Jesus. Física, mas da identidade espiritual de Jesus. É o que o nome representa, é o que o nome traduz. Não fale mais desse nome, não divulgue mais esse nome. Se a igreja deixa de falar, de divulgar, de pregar o nome de Jesus, o inimigo avança. À medida que ela prega, que ela propaga, o poder do nome de Jesus entra em ação. Mas os discípulos, os apóstolos sabiam disso. Diga por quê? Jesus deu a eles a revelação. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Se comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
Jesus está dando à igreja a procuração, não só de usar o seu nome, mas de usar o poder do seu nome. O imperador de Roma, quando conferia alguém com poder, ou investia alguém de autoridade, lhe dava um documento, ou poderia até dar um anel que ele usava, e onde a pessoa mostrasse o anel, estava na autoridade do imperador, reivindicando a autoridade do imperador através do anel. Número 1, só podia fazer isso para uma pessoa, que só tinha um anel, só podia colocar na mão de um. Jesus colocou na mão. Se tu pegou, não preciso nem correr na rua, já levantou a mão para agora. Colocou a autoridade aqui. Pastor, não entendi. Traduza para ele, para ela, diga a autoridade. Diga para o meu irmão, para a tua irmã. Para curar enfermo, expulsar demônio, fazer milagre. O poder do nome de Jesus está na tua vida. Se aguentar, fica bem. Não aguentar, pode ficar calado. Diga para ele e para ela. Se não tinha até hoje, a partir de hoje, receba. Agora faz uma coisa que é pastor, experimenta. Eliseu, quando pegou a capa de Elias, disse: deixa eu ver se o Deus de Elias está comigo. A capa eu sei que é de Elias, mas deixa eu ver se o Deus de Elias está na capa. Colocou sobre o Jordão, e o Jordão se abriu. Não só entenda, coloque em prática a autoridade e o poder do nome de Jesus. Pastor, não entendi. O negócio vai apertar. Porra, não, fica aí. Liga pra ele, para ela, diga assim, ó. É quando alguém te chamar ou falar e tem um processo, tu não dá meia volta, nem dobra a esquina, tu vai lá, tu põe as mãos, na autoridade do nome de Jesus, bota para embora. Traduza para ele, para ela, diga para ele, para ela. É quando alguém estiver enfermo, aí tu ora por ele. Isso, pastor. Achei uma geração de crentes que não entendeu nem o que é o beabá do evangelho. E quando adoece, vai atrás de rezador. Aí tomar banho de gato de arruda. Aí ser benzido com bião roxo. Vai ficar roxo, é um negócio do teu lado, rapaz. Se tu se envolver com essa parafernália que é engano, você tem um Jesus poderoso que venceu até a morte. Tem uma unção que vem do alto, um poder que vem de cima, e um Espírito que está na tua vida, que é o dono do poder do universo, que é a autoridade do nome de Jesus para exercer. Mandaram embora. Eles foram embora. Foram pregar o evangelho. Aí mandaram uma comitiva para prendê-los de novo. Diz: qual foi o nosso decreto? Não era que vocês não pregassem mais? Nós não vamos ficar calados, deixar de falar do que a gente viu, ouviu. Nossa mensagem não é boato, é testemunho. É quem provou e experimentou. Posso entregar, irmão? Posso fazer uma pergunta? Alguém aqui
Quem já provou, experimentou. Já disse o meu irmão aí, eu não vou pro boato. Eu só prego testemunho. Conversa fiada não é coisa de igreja. Fake news não é coisa de igreja. Isso não é coisa de sal. Fofoca na internet não é coisa para quem vai morar no céu. Conversinha de trancoso não é assunto de quem tem o Espírito de Deus na vida. A mensagem da igreja é testemunho. É quem viu e quem ouviu. Eu ouvi que Jesus correu da cruz e ressuscitou. Eu vi o poder dele na minha vida. Se tu ouviu aí poder no céu e se viu a grandeza, pode dizer e declarar que Jesus está na tua vida. Se tem glória de Deus aqui nesta palavra, desce o céu aqui neste lugar agora. O negócio vai apertar. Se eu gostar, pode morrer. O Espírito de Deus, no princípio deste novo ano, quer fazer a história maior do que foi feita no ano passado. Achou, eu não creio, eu não quero, vai ser melhor do que foi ano passado. Eu estou dizendo na autoridade de Deus aqui nessa noite. Prenderam de novo? Prenderam? Agora vamos ficar aí. Escute. Pela noite, Deus enviou um anjo, abriu a porta da prisão e deu a eles uma mensagem. Sabe qual foi a mensagem? Vamos para casa. O shopping, a praia mostrar as carnes. Ele vai dizer amém, mas eu vou lá pro estádio jogar bola. Vai pra casa do fulano fazer oração do contra. A esquina fofocar na vida alheia. Aí passar a noite na internet perdendo tempo. Também não. Achou que silêncio é esse? Aí bater perna nas calçadas. Também não. Sabe qual foi a ordem? Vai pro templo. Vai pro templo. Diz pro teu irmão, vai difícil. Vai pro templo. Diga pra ele, tá bom. Vai pro templo. Tá achando ruim? Vai pro templo. Tá achando bom? Vai pro templo lá. É do jeito que tu gosta, vem pro templo. Não é do jeito que tu gosta, vem pro templo também. Termina na hora que tu não gosta, vem pro tempo também. Achei o horror agora. E vai pro tempo e chega lá e anuncia, continua pregando. Amanhece. Fugir, a porta está aberta. Diga por quê? Porque quando o homem não resolve, Deus resolve. Quando o homem não faz, Deus faz. Quando a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança.
O controle sobre eles está na nossa mão. A vida deles está na nossa mão. Deus mandou o anjo e abriu. Disse: é do jeito que eu quero, não é do jeito que vocês querem. Seja profeta de Deus, abençoa teu irmão, tua irmã, diga contigo. Não é do jeito que o homem, o inimigo, nem o diabo quer. É do jeito que Deus quer. Na tua vida não é o plano do homem, é o plano de Deus. Na tua história não é a mão do homem, é a mão de Deus. O teu projeto não é o querer do homem, é o querer de Deus. Pastor, esse inimigo entrar no meio também não é do jeito que ele quer, é do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. Fica preso aí. Eu mando o anjo que sai. Quem manda sou eu. Porque ninguém tem poder sobre a igreja de Cristo. Ninguém detém a obra do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Terceiro, porque ninguém pode colocar trava, impedimento, barreira e limite aonde Deus não determinou que assim fosse. Não entendi, pastor. Traduza, vou traduzir para você. Se Deus disse que a tua história não terminou, não termina. E não tem quem bote ponto final. Se Deus falou que a promessa é dele, vai se cumprir independente de tudo que possa acontecer. Se Deus disse que vai fazer, pode se levantar o que for, acontece do jeito que Deus falou. Tem poder sobre o teu chamado, sobre a obra de Deus na tua vida, sobre a unção de Deus sobre a igreja. Ninguém tem poder sobre isso, só Deus e mais ninguém. E mais ninguém. Em Atos 16 é um terremoto que abre as portas. Em Atos 12 é um anjo que tira Pedro de lá sem nem abrir a porta. No capítulo 5 ele abre a porta. No 12 ele tira sem abrir a porta. No 16 ele manda terremoto. Só tem uma coisa, diga o que é. Aonde Deus tem um propósito do seu chamado, nenhuma porta pode fechar a obra que Deus tem para fazer e realizar. Eu só vou entregar porque eu sei que tu é crente. Porque eu sei que me autoriza a entregar. Isso para quem está do teu lado. Eu declaro na unção do Espírito. Portas abertas para a tua vida e ninguém vai fechar. Jesus chama a igreja de Filadélfia e diz: eu pus, eu coloquei, foi eu. Diante de ti, na tua frente, uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quem colocou foi eu. A igreja vivenciava, vivia essa atmosfera, esse impacto na unção e no poder do Espírito. E a ordem aqui é bem clara: não pregue mais. Só que agora o discurso: vocês encheram Jerusalém com essa doutrina, com essa mensagem, com esse nome. É aqui que eu vou começar a pregar. Pastor, eu pregou até agora, não vai introdução para mim, entendeu? Olha para cá. Não preocupe não, se gera aqui o relógio não. Vocês encheram Jerusalém. A pergunta é: a igreja de Jerusalém está aqui também?
Você entendeu a pergunta? Você entendeu a pergunta? A igreja de Jerusalém está aqui essa noite. Eu me atrevo a dizer que eu faço parte também dessa mesma igreja. Deixa eu ver quem faz. Pastor, eu quero confirmar. Então levante as duas mãos. Só quem tem certeza, quem não tem, não levanta. Se a igreja de Jerusalém encheu Jerusalém do poder do Evangelho, a igreja de Jerusalém que está em Uruburetama vai completar a obra do processo do enchimento de Deus aqui nesta cidade. Só crente entusiasmado na fé, bote a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: você e eu, quem está na tua vanguarda, na tua retaguarda, quem está do teu lado, quem está aqui essa noite, vai encher Uruburetama da mensagem poderosa do Evangelho. O Evangelho completo. Pode declarar para ele e para ela. Pregação do Evangelho. Diga para ele e para ela. Declare comigo agora: cura de enfermos, libertação de oprimidos, crescimento da obra de Deus, adoração do nome de Jesus nesta cidade, hino de louvor a Deus nessas ruas, o nome de Jesus nos lares dos crentes, para encher a cidade de Uruburetama. O pastor já cansei de falar. Se tu já cansou de falar o que eu estou te dizendo, irmão, sai do meio do projeto e deixa Deus usar quem Ele está buscando, com o coração quebrantado, contrito e aberto, para encher a sua graça nesse tempo. Eu posso estar pregando para 2 ou 3, não me importa. Eu vou entregar a mensagem de Deus aqui nessa noite. Bota a mão no ombro dele e dá-lhe briga. Se Deus te tomar em línguas estranhas nas ruas dessa cidade, pode falar, porque o diabo usa a boca de ímpio para chamar palavrão e cantar música imoral. Seja instrumento de Deus, nem que seja para falar línguas estranhas nessa cidade. Se Deus te tomar para cantar louvor a Deus nessa cidade, para abrir a boca lá na tua cozinha e começar a cantar hino, e alguém fazer barulho do outro lado do muro e tentar colocar uma música mudada, não te cala, porque o poder que está na tua vida é maior do que aquele que está lá fora. Diga, fala no ouvido aí, a partir de hoje, se nunca usou essas mãos, comece a usar essas mãos. Se nunca usou essa boca, comece a usar essa boca. Se nunca usou esse joelho, vai usar esse joelho. Se nunca usou os pés, vai usar os pés. Se nunca usou o teu diploma, vai usar o teu diploma. Se nunca usou o teu caneco, vai usar o teu caneco. Se a tua casa nunca recebeu ninguém para receber o Evangelho, abre as portas da tua casa para o Evangelho ser pregado. Se até hoje você é covarde, medroso, incomodado com o nome de Jesus, agente secreto de Jesus, eu declaro uma igreja: quem vai comigo, levanta a mão direita. Deus vai te fazer instrumento de Deus nessa cidade. Se até hoje tu foi Ananias, depois de hoje a tua história vai ser diferente, porque Deus está te levantando para ser bênção na vida de um tal de Saulo, que vai ganhar nome de Paulo na versão da palavra, para ser o maior apóstolo. Meu Deus do céu, escolhe alguém aí, escolhe alguém. Bota a mão nele e diga: se prepare, porque a partir de hoje, se eu sou crente, se o Evangelho da minha boca é a verdade, tu vai ser instrumento de Deus como nunca foi. Deus vai te usar como sempre quis usar. Uruburetama vai ser tomada também pelo poder do Evangelho.
vai ser sacudida também pelo poder de Deus. Deixa de ouvir falar de facção, irmão. Deixa de ficar perdendo tempo com politicagem. Você já descobriu que polícia não resolve problema de lugar nenhum. Já descobriu que bandeira partidária não muda a história de uma cidade. Porque veste o coração do pecador. Você já está careca de saber que isso não resolve. Que resolve é o poder de Deus. E daí, ó, daí, ó, daí, ó, daqui, ó, daqui, ó. Pode bradar o nome de Jesus apenas com o nome. Porque quando boca porca imunda pode se abrir em palavrões, e a boca de um salvo não pode bradar em glória a Deus, aleluia, louvor a Deus. Porque tiver coragem, pergunte para ele, para ela, diga, então pode mentir, então pode caluniar, está com medo, irmão? Então pode fofocar, então pode falar da vida dele, mas não pode, a glória a Deus, não pode pregar o evangelho, não pode ser tomado pelo Espírito de Deus para falar a língua do céu. Quem é que vai proibir crente cheio do Espírito da glória a Deus, irmão? Se tiver com o microfone, ele adora. Se tiver ceia, ele também adora. Se tiver no templo, adora. Se tiver na casa, também adora. O livro de Atos 5:42, e todo mundo ia no templo e nas casas não cessava de anunciar o nome de Jesus. Se mudar no calabouço, adora. Se mudar na prisão, adora. Se amarrar os pés no tronco, também adora. Não tem quem trave a língua de um adorador. Eu gosto daquele evangelho bem light, o diabo também gosta dele. Que é o tipo de evangelho que só faz força, quer ver? O diabo também gosta. Agora, evangelho da unção e do poder é pior do que jogar a sala seguro. Vai no poliglota e vamos sair sem responder. Encheu Jerusalém. A cidade foi tomada. A igreja não tinha um aparato físico, financeiro. Começou com 120. Mas que saíram do cenáculo. Saíram da onde? Achou que tem gente que tem dificuldade em entender cenáculo. Porque cenáculo, irmão, escute bem, é nível espiritual. É consagração, é oração, é jejum, é quebrantamento, é obediência. É outro nível. Tem gente que tem dificuldade para estar no cenáculo por isso. Mas os 120 entenderam. Diga comigo, eu também.
Diga comigo, nem eu. Porque tem uma grande obra para Deus fazer através da tua vida. A palavra encher significa medida plena. Existem dois tipos de vazio. Quantos? Dois. O que nunca foi cheio e o que foi cheio esvaziou. Nunca foi cheio. Primeiro. Segundo, o que foi cheio, mas esvaziou. Eu quero acreditar que você não é nenhum dos dois. Mas se está no primeiro grupo, nunca foi cheio. Não entendo, não concordo, não gosto, não aceito, não quero. Foge, corre as léguas. Se entrega, irmão. Eu vou lhe ajudar. Eu nasci no Evangelho, mas houve tempo que eu tinha medo de ir para Avivamento. Adolescente, quando falava de avivamento, eu já imaginava os irmãos cantando, buscando poder. Eu tinha receio, tinha medo de ir com avivamento. E para quê, pastor? Um receio de ser tomado pelo Espírito de Deus e fazer o que os irmãos faziam. Vai fazer 9 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que eu estou te falando isso. O teu dia é a hora. Principalmente, irmão, no princípio da fé, os irmãos faziam coisa que a gente admira até hoje. É ou não é? Quem lembra? E eu ficava imaginando, mas se esse negócio acontecer comigo. E quando alguém recebeu o batismo, um grupo de irmãos intercedendo, irmãos também. Só que Jesus arrumou um negócio mais difícil ainda. Me jogou em cima do público, tremendo com as pernas, mais que vara. E os braços também tremiam, as mãos e os dedos. E a voz embargou e travou tudo. E eu queria correr, e vi um templo grande, mas é bem pequenininho lá. Até hoje é pequeno. E ele me pegou em cima do público. E eu estou aqui até hoje dizendo que o negócio é bom, eu quero largar. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga: se nunca experimentou, está perdendo tempo. Porque o negócio é bom, o que você experimentar não tem mais jeito. Eu confirmo isso. Deixa eu ver. Eita glória! Mas aquele irmão começa a dar glória daquele jeito de falar aquela língua. Ele fica todo suado, eu vou ficar suado também. E ele chora feito menino, eu vou lá chorar. O adolescente já me tira a marcha. Vou lá chorar, eu sou homem. Nunca mais deixei de ser chorão. Até hoje eu sou chorão. Quer que eu te diga uma coisa? Eu estou achando é bom até hoje. Porque o negócio é bom e quem experimenta não tem outra coisa. Mas se tu é do segundo grupo, que um dia foi cheio e hoje está vazio. Porque existe uma regra para quem é cheio de Deus. Diga qual? Entrega aí o segredo do teu irmão. Fala mais próximo que tu puder do ouvido dele. Diga: precisa de manutenção, reposição.
cearense, arregala os olhos para ele, para ela, hoje para ele, vai botar na minha conta, sendo ela se regar. E diga assim: foi cheio e está vazio, esvaziando. Você nessa noite vem no lugar certo, porque aqui tem renovo, tem reposição. Olha para cá. Agora tem uma coisa: Deus vai encher, mas não deixa mais secar, não. E quando encher, transborda lá fora. Deixa eu ver quem assume o compromisso aqui para em 2023 ser vaso de bênção cheio da unção para transbordar em qualquer dessa cidade. Só levante a mão quem quer, não levante a mão para agradar ninguém. Mas eu quero ficar em pé, não fique em pé. Só fique em pé quem quer, não fique em pé para agradar ninguém. Espírito de Deus, aonde tiver um crente em pé, quem levantou a mão e quer com verdade, pode completar a medida, pode renovar o vaso, pode encher o que está faltando, e que seja assim para transbordar. Quero não, pastor, fica sem. Você quer passar 2023 chorando, lamentando? Escute bem, me aguente, igreja. Me aguente, por favor. Quer passar 23 chorando, lamentando, contando teus problemas para as pessoas, pedindo oração a todo mundo e não vê nada mudar e resolver? Você é quem sabe, você que escolhe. Eu estou te falando como profeta de Deus. Receba assim. Quer passar o ano chorando, lamentando, só reclamando, contando tuas dores, teus lamentos, teus problemas, sem ver nada mudar e solução, é você quem escolhe. Você quer ver, você quer sentir, você quer ser o extraordinário de Deus na tua vida neste ano. Os céus estão abertos nesse lugar, esse livro está aberto, tem a assinatura de Deus. O Espírito que está aí na tua vida está na minha vida, e eu tenho certeza que Ele autoriza. Se tu tem dúvida, a igreja está aí para testemunhar e confirmar, porque a igreja tem o Espírito de Deus. Aonde tiver um crente que entendeu isso e quer ser canal de bênção, quer transportar na graça, na unção e no poder em 2023, declare com a lei bem forte. Bote a mão no ombro de quem está do teu lado. O Espírito que está na tua vida está na vida dele. 2023 não vai ser o ano da desgraça, vai ser o ano da unção na tua vida. Não vai ser o ano da medida rasteira, superficial, vai ser o ano da medida plena. Vai ser o ano da restituição do projeto de Deus que não está travado e nem parado. Vai ser o ano da resposta de Deus às tuas orações. Vai ser o ano do renovo da tua chamada, quando alguém disse, te apontou e disse que tu não dá mais nada e acabou para tu. O Espírito de Deus está dizendo: eu vou surpreender, vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. É só vai, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. É só para do céu. O Espírito de Deus, entenda meu atrevimento. Tá bom. Este orvalho comece a engrossar em pingos de chuva serôdia, a chuva do avivamento, a chuva do renovo, a chuva de poder, a chuva de colheita de bênçãos, de almas, o tempo da promessa de Deus na vida de quem o Senhor chamou, e o Espírito de Deus está aqui para confirmar aqui nessa noite. Seja debaixo da tua graça e da tua unção. Se ainda tem um pequeno crédito contigo, Espírito de Deus,
Tu já está liberando a tua graça aqui essa noite, pela graça que tu libera sobre a tua igreja. Tem história para ser escrita em 2023. Tem ministério que vai dar um salto, vai dar uma guinada em 2023. Tem porta que estava entreaberta, ela vai se escancarar em 2023. Tem vida que vai ser tomada e sacudida e cheia, 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 como nunca houve, como nunca aconteceu. Eu declaro para essa igreja, a partir de hoje, Uruburetama sendo tomada pelo poder do Espírito Santo, cada rua sendo tomada pelo poder de Deus, essa igreja sendo sacudida pelo poder do alto e sacudindo esta cidade. Eu acho que ele entendeu o Espírito Santo. Eu acho que ela entendeu o Espírito de Deus. Aonde tiver o entendimento da revelação da tua palavra, eu vou colocar até 3. Com fé mais humildemente, eu digo 1. Eu digo 2. Tem poder na vida da tua filha, se tem poder na vida do teu filho. Alguns estão abraçados, outros estão com as mãos sobrepostas uns sobre os outros. Se há poder, Senhor, nesta palavra na tua igreja, deixa ele sentir, deixa ele ser tomado, deixa ele ser tomado agora. Deixa ela ser envolvida agora pela plena presença do teu Espírito. Acabou com o Espírito Santo. Acabou com o Espírito de Deus. Só tem mãos levantadas. Só tem mãos levantadas. E atreve o Espírito de Deus a ver grande aqui, começando a movimentar a partir dos pés e sendo tomado pela tua glória. Sobre esses pés. Se é para levantar, levanta. Se é para
só quem está crendo, não bote. Quem não crê, não bote. Por favor, não faça isso. Bote a mão no dedo. Bota no ombro. Bote na cabeça da coisa, mas não fica critificado. Eu sou dessa mão aí, Espírito. Eu sou dessa mão aí. Lá fora não pode ser impactado se não começar dentro. O mundo não pode ser sacudido se aqui dentro não for sacudido. O pecador não vai chorar nunca se crente não aprender a chorar na presença de Deus. Ninguém vai se prostrar nos pés de Jesus se crente não aprender a se prostrar diante dele. O Espírito de Deus não vai batizar como sante se quer batizar, pegou o touro e enterrou e não quer mais negócio com ele. Deus não vai fazer a obra que ele tem na tua vida enquanto você não se erguer no chamado que Deus tem contigo. Profetize para ele, para ela agora. Pastor nunca foi profeta, vai ser profeta agora. O que entregou a mensagem de Deus para ninguém, entregue para ele, para ela agora. Tem gente pregando causa aí, eu vim pregar o poder do Evangelho aqui nessa noite. Tem gente chorando nas suas mágoas aí no travesseiro quente, tem gente no travesseiro frio, e tem gente que dentro do travesseiro está. Eu vim aqui para lhe declarar que há uma porta aberta e escancarada de um projeto que Deus tem para fazer através da tua vida. O ingrediente é o poder do Espírito de Deus que já está sobre você. Deus vai te tirar da letargia, vai mudar o teu horário, o horário da tua agenda. Quando pegar e se ver de frente à internet, ele vai colocar um pai bem grande na tua frente, vai fazendo recuar e vai te trazer ao envolvimento com o céu, porque a obra do Espírito vai acontecer na tua vida. Jesus de Nazaré. Pastor, não estou sentindo nada. Levante a mão, não vai passar vergonha. Deixa eu ver quem já sentiu o poder do céu aqui. Só quem sentiu aí, ó. Se ele não levantar essa mão, você vai passar vergonha. Aleluia. 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 De novo. De novo. De novo. Liga comigo de novo. Segunda vez de novo. Terceira vez de novo. Escutei, irmão, isso é para você. Em 2023. Isso é para em 2023. Aleluia. Aleluia. Você pensa que eu posso mandar? Eu vou controlar o que não é meu. Eu tenho poder sobre ele, ele é que tem poder sobre a minha vida. Aleluia. 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 Como é que você é conhecido nessa cidade? Como é que você é conhecido na rua que mora? Como é que você é conhecido aonde trabalha? Como é que o diabo te conhece? É como alguém que ele deu rasteiro, botou dentro do bolso? Ou como um crente que cai no sapato dele todo dia? Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Só crente, diga assim do seu lado. Diga para o teu irmão, ó. Você é dinamite nas mãos de Deus contra o inferno. Estou da glória. Agora me
mistura com aleluia aí. Solta um ato e um prato de adoração a Deus aí, a intimidade do Espírito. Pastor, resolve a palavra de Jesus bem forte aí. Dá um grito de glória a Deus aí. Meu Deus do céu. Pastor, isso é manipulação, é meu. Que é para tu saber a força e o poder de Deus que está na tua vida. Aleluia. Aleluia. Acabaram não, filho. Acabou não. Quem chamou foi eu. Levante a mão, filho. Você é aqui de Deus, amém. Dê um sopro aqui. Aqui na palma assim, levante. É você mesmo. A palma assim, ó. Isso, você, levante a mão. Isso, as duas, levante. As duas, bem alto, levante. Não acabou não. Não acabou não. Não acabou não. Acabou não. Acabou não. Deus se lembra de tudo. Não acabou. Não acabou. Já pensou que acabou? Já disseram que acabou. Então ouviu mais do corpo do que do seu. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer que não acabou. Se tem unção nesta igreja, nesta palavra, levante bem alto as mãos, bem alto. Dá um grande glória a Deus. Se o Espírito de Deus vai te tocar, eu paro de pregar. Só para tu saber, rapaz. Você vê se ele pode orar para mim. Agarrada ali, vamos deixar. Olha para mim, filho, olha para mim. Deixa eu entregar lá. Tu já teve na mira do diabo, faz tempo. No limite, no limite. E o diabo pensou que ia te tragar e te levar. A graça de Deus te guardou, Deus te guardou. Porque de tudo que tu passou e viveu, é para tu testemunhar das grandezas e do poder de Deus na tua vida. E Deus te levar para a gente, escute. E tem gente que tem medo até de olhar para Ele. Mas Deus te levar lá com autoridade para declarar a libertação daquela vida e trazer para a casa do Senhor. Vou dizer de novo, porque já desceu graça ali. Levante a mão direita aí. Se tem unção nessa palavra e na igreja, pode dar um glória a Deus que a unção vai continuar descendo sobre a desse lado aqui, deixa eu ver se tem unção aqui, ó. Deixa eu ver se tem glória na casa. Só levanta a mão que está recebendo. Deixa eu ver se tem desse lado aqui. Pastor, eu quero ficar dando glória, eu quero adorar. Deixa eu ver se tem aqui no púlpito. Obreiros de Deus. Mais do que se vai ver a gravata. O revestimento de Deus na vida de você é a unção que vem do alto. A marca não é comentário que vocês vestem. É o poder de Deus que credencia o inimigo se dobrar e como instrumento de Deus faz a história dessa cidade. Você sabe quem está liberando. Aleluia. Pastor David. Eu queria ir embora. Eu te aconselho a não ir, mas se diz aí, eu não posso te obrigar. Eu vou ficar. Eu vim até terminar aqui o livro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou chamar, mas se tu sabe que alguém está precisando de reforço, escute. Reforço e renovo espiritual. Você é crente, a unção está na tua vida, tuas mãos são ungidas, você é instrumento de Deus. Você sabe que alguém está precisando de reforço, de renovo, seja instrumento de Deus para ele e para ela. Seja instrumento de Deus para ele e para ela. Pastor, você tem aquela cara. Enquanto a mente louva, adora. Glória a Deus. Como está na tua vida?
liga para alguém. Mas se ele te encontrar aqui, ele sabe que a cada dia, a cada semana, ele vai te encher mais ainda. Porque a história de Deus é tremenda e poderosa na tua vida. Escutei, irmão, para encerrar aqui. A unção de Deus é para quem fica no cenáculo. Pegou? 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 Se não vem, não aparece o cenáculo. Mas deixa eu ver quem começou no cenáculo e vai até o final do cenáculo. Se tiver duas coisas, eu já estou no fazia tempo que ela pedia a Deus isso. Fazia tempo que ela pedia isso. Pastor, eu tenho dúvida, então pergunta a ela. Deixa eu perguntar a dúvida. Vai embora. Como eu amo seu nome,
pastor não prega assim. Eu estou entregando quem mandou. Se zangue comigo, nem com quem orou, não, viu? Não vou nem dizer quem é, nem eu sei. Mas tinha gente orando pela madrugada. Jesus, o pastor não prega assim. Prega diferente, eu quero ver. Você sabia disso? Se tu não orou, não fez diferença. Mas se orou, a oração chegou lá. E é por isso que eu estou dizendo que ele é grande e maravilhoso. E a ele a glória dessa noite. Vamos agradecer a Deus. Pastor, eu quero agradecer por nada. É contigo. Presbítero Evandro, agora aqui. Tem alguém afastado da igreja aí? Só tem crente? Alguém que não recebeu Jesus ainda? Só tem crente. Glória a Deus. Você acredita que esse lugar pode ficar pequeno no culto de doutrina? Você acredita? Você acredita que tem igreja que culto de doutrina tem que tirar metade da bancada que o povo cabe? Mas você acredita que esse lugar pode ficar pequeno no culto de doutrina? Você quer ver? Pastor, o que é que eu faço? Primeiro, estou vendo. Segundo, trabalhando. Nem que seja carregando, que nem um paralítico. Nem que seja um Mefibosete, mas tu tá. E deixa que Jesus faz a obra aqui. Tem uma igreja aqui que vem para adorar. Amém? Tem alguém afastado da igreja? Só tem crente? Tem alguém que não recebeu Jesus ainda? Só tem crente. Maravilha. Glória a Jesus. Só tem crente? Só tem crente. Vamos agradecer. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus, a paz do Senhor. Está aí com Jesus, diga bem. Oh, glória, que culto bom. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, amado e querido Deus. Pastor Bispo de nossas almas, Espírito Santo de Deus, que está presente neste lugar. Aleluia, que está fazendo o que nós estamos presenciando, o que nós estamos ouvindo. Aleluia, estamos vendo. Aramaxéria, Espírito Santo da verdade, que tem falado nesta noite a esta igreja. Aramaxéria, e vai continuar falando. Senhor, a tua igreja está aqui te agradecendo por tudo que já tem se realizado. Amado Deus, por este casal, Senhor, que o Senhor trouxe até aqui neste lugar. Senhor, eu creio que o Senhor tem renovado agora, tem dado livramento, meu irmão. Aleluia. E quer usar como instrumento este casal, aleluia, para fazer a diferença aqui no Curetama. Também abençoa o teu servo que vem aqui à frente, Senhor, se ajoelhar, Senhor, pedindo mais força, mais dor, mais alegria do céu, mais renovo, aleluia, espiritual na sua vida. Deus querido, assim abençoa grandemente. Louvamos pelos louvores, pela adoração, aleluia, pelo teu povo nesta noite, que vai sair daqui diferente, glorificando o teu nome, fazer a diferença. Abençoa nosso pastor, sua família, todo o ministério. Leva-nos em paz, Senhor. Te louvamos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Culto maravilhoso. Parece que foi quando Paulo estava pregando até a meia-noite. E houve milagre. O homem caiu
Assim, como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regram a terra e faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come. E o versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, glória a Deus, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Glória a Deus. E lá no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, glória a Deus, a palavra do mordomo fiel, glória a Deus, no versículo, eu não me recordo o versículo, mas diz assim, quando Pedro disse assim, Senhor, Tu diz esta palavra a nós ou a todos? Glória a Deus. Aí Jesus diz, qual é o mordomo fiel e prudente que o Senhor tem colocado sobre os seus servos, sobre os seus conservos, para dar sustento ao seu tempo? Eu digo, irmão Joel, aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aleluia, e a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja, e quem recebe diga amém.